são órgãos responsáveis pela filtragem de substâncias e nutrientes presentes no nosso organismo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a doença renal crônica é uma condição que afeta cerca de 10% da população global. Ainda segundo o órgão, no Brasil, a estimativa é que mais de 10 milhões de pessoas tenham a doença. Muito, hein? Desses, 90 mil estão em diálise, número que cresceu mais de 100% nos últimos 10 anos. A situação merece total atenção. Para falar sobre ela, a gente vai conversar com a nefrologista doutora Lilian Rosinha. Estava com saudades dela? Seja bem-vinda, doutora! Eu também estava com saudades. Que saudade quando eu vi, ai, que bom que ela está aí. Tudo bem, doutora? Tudo já, seu cabelo tá lindo, estava falando obrigada, lá. Tá obrigada. tão comprido, tá linda. Doutora, quando a gente fala dos rins, acho que todas as vezes a gente fala isso e eu acho que é importante falar a prevenção, né? Porque é algo que, assim, quando você tá sentindo que tá errado, é porque já não tá nada muito bem, né? É isso mesmo, Abi. É isso que eu sempre pego no pé. Você já aprendeu. Acho que muita gente que acompanha aqui já vem aprendendo, né? Rim é silencioso. A doença renal crônica, ela não dá sinal. É só quando o rim, o normal é funcionar acima de 90%. Quando está funcionando abaixo de 60% por mais de 3 meses, a gente faz o diagnóstico de doença renal crônica. E a gente só as pessoas vão sentir algum sintoma quando tá lá abaixo de 30, de 20. Nossa, já tá muito ruim, né? Abaixo de 10 já vai para diálise. Então... Por isso que a gente tem esse número crescente de diálises no país por causa disso. Um pouco também por causa dos hábitos, doutora? Exatamente. É mais isso até, né? Os nossos hábitos mudaram muito, né? A gente olhar, ver como que nossos avós comiam há 50 anos atrás, né? O tipo de alimento que tinha. As pessoas eram mais ativas, né? Andavam mais para chegar nos lugares, não tinha tanta facilidade igual é hoje. Verdade. Então, tudo isso vem aumentando o índice das doenças crônicas não transmissíveis no mundo. E quais são as principais? Hipertensão arterial e o diabetes, que são as duas principais causas de insuficiência renal, de falência renal, de doença renal crônica no mundo. Você pegar a maior parte dos pacientes que estão em diálise, é doença renal da hipertensão ou doença renal do diabetes. Então, quem tem diabetes e hipertensão já tem que cuidar da saúde dos rins de uma forma assim, anual, semestral, observar como funciona, doutora? Pelo menos anual. Pelo menos anual, e é simples, que são 2 exames que a gente precisa estar sempre acompanhando. Que é um exame de sangue que chama creatinina e um exame de urina simples para a gente ver se tem perda de proteína na urina, porque o início da doença é a perda de proteína na urina. E é ali que a gente consegue, às vezes, reverter. Que interessante. Doutora, quando a gente fala de creatinina, as pessoas ficam pensando, tá, mas o que é a creatina? Qual que é a diferença de uma coisa para outra, doutora? A creatinina é metabolismo da creatina. E creatina é o metabólito para produzir músculo. Então, todos nós temos creatinina no sangue. Todo mundo tem. E é lógico que varia, né? Então, varia da idade. O homem tem mais, o mais jovem tem mais, um homem mais musculoso tem mais. Então, a gente sempre avalia a creatinina dependendo da idade e do sexo. Tanto que a gente não usa o valor de creatinina isolado, isso é uma coisa importante também. A gente usa uma fórmula para a gente ver quanto que está a estimativa de filtração dos rins de acordo com a creatinina. E isso varia de acordo com homem, mulher e a idade. E aí a gente pode falar de alimentação, doutora, porque a gente fala muito de proteínas quando a gente fala disso, né? Por exemplo, o consumo excessivo de proteínas, ele é prejudicial aos rins ou não, Olha, doutora? para quem não tem doença renal, a gente não tem nada que comprove que você comer proteína em excesso vai prejudicar o seu rim. Mas hoje, assim, estudar alimentação é uma coisa meio difícil na ciência, sabe? Não é muito simples, mas tem se estudado muito e a tendência é a gente tentar diminuir o consumo da proteína de origem animal. A gente trocar um pouco, comer mais proteína de origem vegetal e diminuir a carne. Que eu falo assim, no prato do brasileiro, né? A gente vai em restaurante e fala, gente, o que você tem de opção no restaurante? É bife com arroz e batata. Só tem carboidrato e muita proteína. E a gente come muita carne. O brasileiro come muita carne, né? Sim. A ideia é você tirar o principal do prato, ser a carne. Vamos deixar ela como coadjuvante. Vamos colocar o principal do prato, os legumes. É comer muito legume, porque você vai ter muita fibra, muitas vitaminas e vai ter saciedade. Comer menos proteína animal, mais proteína de origem vegetal, que são os grãos. É feijão, a lentilha, o grão de bico, a ervilha, a soja
E o carboidrato, porque não é para tirar carboidrato do prato, gente, vão ser felizes, mas escolha melhor o seu carboidrato. Você pode escolher tubérculos, batata. Sim, as batatas, sei lá. Então, mas para quem tem problema nos rins, quem já tem a doença renal crônica, a gente diminui o consumo de proteína sim. Tá? Assim, não é para diminuir muito, mas manter uma dieta normoproteica. A gente já chegou no passado a diminuir muito, hoje não, a gente sabe que é prejudicial também. Então, tudo é equilíbrio, Abi. Tudo é equilíbrio, é um acompanhamento com alguém que te olhe por inteiro, né? Que veja essa questão da alimentação, que não fique presa a regras, acompanhamento em conjunto. Então, falar nutricionista no paciente renal é extremamente importante. Né? E doutora, quando a gente fala da hipertensão e diabetes, eles seriam as principais causas. Sim. Mas, por exemplo, existem medicamentos, Sim. uma genética ou alguma outra coisa que também possa fazer com que a gente tenha esse tipo de doença? Existem sim, tá? De medicamentos, então, a gente tem que sempre tomar cuidado, porque todo medicamento ele é filtrado pelo rim. Então, sempre evitar a automedicação. É um jeito de você prevenir doença renal. Evite a automedicação. E a gente sabe dos anti-inflamatórios, né? Os anti-inflamatórios são remédios que são usados por aí, tipo, por exemplo, o Advil. Nossa, muito. Ibuprofeno, né? O ibuprofeno, o Cataflan, que é o diclofenac, o nimesulida, o profenite. O pessoal usa para tratamento de dor. Tem aquele de embaixo da língua, que está muito famoso, o cetorolaco, o Toragesic, nomes comerciais, né? Mas esses remédios, se usados indiscriminado por muito tempo, pode acontecer de ter lesão renal, de ter perda renal, sim. Então, a gente tem que tomar cuidado. Genética, existem, e aí é até legal a gente falar, porque recentemente teve um diagnóstico do Christian, né? Exato, isso que é uma doença genética. É a doença renal autossômica policística dominante. Ou seja, ela é uma origem genética e assim, só o pai ou a mãe ter já tem o risco do filho ter. Então, é uma doença que vai passar hereditariamente. Então, se o pai tem, todo mundo, os filhos, todo mundo tem que fazer exame de ultrassom. A gente detecta pelo ultrassom, é simples detecção. No ultrassom a gente vê que é um aumento do tamanho do rim e múltiplos cistos renais bilateral. Nossa. E ela leva a doença renal crônica. Existem alguns tipos, alguns de evolução mais rápida, outros de evolução mais lenta. E aí é uma doença genética. Existem outras doenças genéticas mais raras. Existem as nefrites, que também são causa de insuficiência renal. A infecção de repetição, pielonefrite de repetição, pedra nos rins. Você imagina, você tem um paciente que tem um rim só e tem uma pedra nesse único rim, entope. Esse rim entupido, ele pode parar de funcionar. Então, causas que vão obstruir a saída da urina pode levar à falência renal. Por exemplo, a hiperplasia prostática benigna também é uma causa de falência renal, porque começa a ter dificuldade de extravasar aquele xixi que é produzido, o rim começa a aumentar lá dentro a pressão e ele vai parando de funcionar também. Então, existem várias causas. E eu falo que todas as doenças do corpo podem complicar no rim. As doenças autoimunes, o lúpus é uma causa comum também de falência renal em jovens. Então eu falo, a gente que é nefrologista, todo mundo, até os médicos, né, tem isso, né? O nefrologista é o melhor clínico, é porque a gente tem que saber um pouco de tudo. Tudo, né, doutora? Porque tudo complica no rim. Gente, e faz todo sentido, tanto que a gente vê, às vezes, as pessoas doentes ficam internadas por um tempo e falam assim, nossa, os rins pararam. Aí é outra causa, aí já é a doença aguda, que pode parar cronicamente, que é uma doença crônica que não tem cura, que aí ou vai para diálise ou vai para transplante, que são opções de tratamento, ou pode parar agudamente, que é a injúria renal aguda, que nesse caso que você falou, internou, teve uma sepse, uma infecção generalizada grave, comprometeu rins, parou o rim de funcionar, precisa fazer diálise, depois melhorou, tira a diálise e volta. Então tem essas duas situações que acontecem. Tem perguntinha de WhatsApp, vamos lá. É isso aí, temos perguntinha para a doutora. Você viu quanta coisa, gente? Ó, tem que ficar atento, viu? Da Regina Célia, aqui de Guará, ó. Boa tarde, doutora. Cisto simples nos rins é preocupante? Obrigado, Regina, pela pergunta. Oi, Regina. Não, cisto simples não é preocupante. Isso daí, se fizer ultrassom, metade da população acima dos 40 anos pode aparecer. É uma bolinha de água, mas cisto a gente sempre tem que avaliar. Porque, como eu falei, existe a doença renal policística, existe o cisto simples, existe o cisto complexo, existe o cisto adquirido. Então, assim, sempre tem que ser avaliado por um profissional de saúde. Mas o simples, a gente não se preocupa. Hoje não precisa nem ficar fazendo exame de controle. Antes a gente fazia, hoje não. Não precisa. A gente sabe que não evolui para nada. Porque o risco de cisto é ser câncer ou um pré-câncer.
E doutora, a gente fala dos sintomas, fala que na hora dos sintomas já é algo que já é preocupante, mas quais seriam esses sintomas? O que a gente pode ir percebendo? Então, uma das coisas que o rim faz é produzir uma enzima que estimula a produção dos glóbulos vermelhos no sangue. Então, se o rim para de funcionar, uma das coisas que acontece é a anemia. Então, às vezes o paciente vem com uma queixa de cansaço, fraqueza, cansaço, faz o exame, anemia. Tem uma anemia, tem que investigar como está a função renal, que pode ser uma das causas. Então, pode ser um cansaço. Aí, nas fases mais tardias, pode acontecer de ficar inchado, porque não está eliminando água suficiente. E aí, tem os sintomas que a gente chama de uremia, que é quando a ureia, que é o que a gente se baseia de exame que a gente tem, mas são outras coisas tóxicas que não estão sendo eliminadas, começam a dar sintomas. E aí a uremia vai dar um mal-estar, dificuldade de comer, vômitos, sangramento, às vezes vai escovar o dente, sangra a gengiva. Nossa, então é bastante coisa. Confusão mental, mas isso nas fases tardias. Sonolência, às vezes pega um idoso, porque um idoso diabético já tem uma função renal diminuída, porque a própria idade o rim já vai diminuindo, né? Então, assim, você tem mais de 40 anos, seu rim já não funciona igual quando você tinha 20, tá? Tá, gente, por favor. Tô quase me enquadrando aí, mas tá bom. Mas a gente tem que ter esse conceito. Aí você pega um idoso que já tem um limite ali, aí tem uma infecção, é um diabético, usa um remédio ali que é bom, mas pode complicar. Aí tem uma infecção, piora de repente. Pode ser que ele comece com confusão mental, uma sonolência. Ele não era assim antes, ele está mais sonolento do que ele era. Aí pode ser um sinal também. Gente, a gente tem que estar muito atento. Muito. Mais perguntinha de WhatsApp. Mais perguntinha para a doutora, vamos ver aqui, ó, de quem é da Sônia, de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Boa tarde. Gostaria de saber se, constatado a creatinina alta, eu consigo reverter sem uso de medicamentos? Existe essa possibilidade? Muito obrigado, Sônia, pela pergunta. Então, Sônia, a creatinina, se ela estiver alta agudamente, existe a possibilidade de reverter. A gente precisa avaliar a causa para ver se isso reverte. Se isso já vem a mais, que eu falei, mais de 3 meses, já era alta, vem aumentando um pouquinho, isso é a doença crônica, ela é progressiva. Eu falo assim, gente, infelizmente, o que perdeu de função dos rins, perdeu. Não volta mais. Não volta mais. O nosso objetivo do tratamento é estabilizar. Porque imagina assim, é uma doença crônica, a função está aqui, 60. Aí ela vai caindo aqui é o tempo, né? Vai caindo, a hora que chegar em 10 vai para diálise. Se eu não fizer nada, e se tiver alguma coisa aguda, ela pode cair de repente, ou ela tem uma evolução natural. Agora, eu começo um tratamento ali com 60% de função renal, prevenindo tudo que pode complicar. Existem hoje, graças a Deus, tem novos medicamentos para ganhar tempo de vida de rim. Eu vou perder aqui, ó. Vai lá na frente, eu ganhei tempo de vida no rim. O objetivo do tratamento conservador da doença renal crônica é ganhar tempo de vida no rim. E eu falo que a melhor coisa que a gente faz é não atrapalha. Boa. Não mexe ali, deixa ele que ele vai aguentando, a gente tem um remédio para ajudar a prolongar a sobrevida, mas não atrapalha o seu rim. Não toma remédio por conta própria, não fica sem tomar água, né? Não ter desidratação. Se alimente direito. Exato, vai fazer exercício. Eu falo, come direito, faz exercício, vai ser feliz, que estabiliza. Eu tô com um paciente hoje, de manhã eu atendo um paciente com doença renal policística, que ele tá 1 ano comigo e a gente tá com a mesma função renal. Porque ele tá fazendo tudo direitinho, a alimentação dele mudou, o exercício dele, ele faz exercício, corre todo dia. Ele está buscando não ficar com tanto medo do futuro, vivendo mais o presente, que a gente conversa muito isso na consulta. Vive o que você tem, ele sabe que o futuro dele vai ser a diálise um dia, mas quando? Né? Interessante isso. Doutora, chegaram muitas perguntas, como sempre. A Andresa já está separando. Você volta logo para respondê-las, por favor? Só chamar, gente. Eu estou sempre aqui à disposição. Então, você de casa, aproveita. Se ainda continua mandando pergunta, pode mandar, que a gente está separando todas aqui, que a doutora vai voltar para respondê-las todas para vocês, tá? Mas tem várias dicas que ela já puxou sua orelha aí, então aproveite para prevenir sempre. E se tem mais dúvida, é fácil. Entra no Instagram da doutora, @doutora Lilian Rosinha, tá aparecendo para você aí na tela. O telefone é o 12-3924-9300. Doutora, um beijo. Obrigada mais uma vez. Viu? Imagina, gente, é um prazer enorme vir aqui alertar todo mundo, porque acho que o conhecimento empodera, né? Até você como paciente para questionar, porque... Exatamente, para saber, entender o que você tem. Que existe solução. Existe, sempre tem, gente. Sempre Não tem. desespera, sempre tem.